Eu tenho 80 anos, e se existe uma coisa que aprendi nesse tempo todo, é que a vida não costuma te avisar quando está prestes a te surpreender. Ela apenas aparece, assim como uma tarde de chuva em Belo Horizonte que ninguém previu, que encharca o asfalto e faz o mundo parecer novo e assustador ao mesmo tempo. Moro aqui no bairro da Pampulha há mais de 40 anos, nessa mesma casa de telhado colonial, com o quintal onde meus filhos cresceram e onde Helena plantou um pé de jabuticaba, que até hoje insiste em dar frutos todo mês de setembro. Eu cuido desse quintal como se cuidar dele fosse uma forma de continuar conversando com ela. Às vezes funciona, às vezes não. A minha rotina, se é que posso chamar assim, começa sempre do mesmo jeito. Acordo antes do sol nascer. Fico sentado na beira da cama por um tempo que não consigo medir direito, não porque esteja cansado, mas porque o silêncio do quarto ainda pesa de um jeito que precisa ser atravessado devagar. Depois vou até a cozinha, coloco água para ferver e preparo o meu café. Por muitos anos preparei dois. Hoje preparo um. Esse detalhe parece pequeno para quem está de fora. Para mim, é o primeiro momento do dia em que sinto o tamanho do espaço que a ausência ocupa. Meu nome é Fabrício, Fabrício Andrade Mourão. Trabalhei por mais de 30 anos como engenheiro civil aqui em Minas Gerais. Ajudei a construir pontes, viadutos, edificações que ainda estão de pé por aí. Sempre me orgulhei muito disso. Construir coisas para durar era uma espécie de filosofia de vida. Ironicamente, as estruturas que mais importavam na minha vida privada foram as que menos recebi atenção. Tenho dois filhos. Camila, a mais velha, mora em Contagem, a 20 minutos daqui. É médica, uma mulher forte, determinada, com o sorriso generoso da mãe e a teimosia que, por honestidade, preciso admitir que herdou de mim. Ela telefona toda semana, aparece quando pode, e eu sempre fico mais leve depois que ela vai embora, mesmo sentindo saudade antes mesmo de ela chegar ao portão. E depois tem Eduardo, meu filho mais novo. Eduardo sumiu da minha vida há 15 anos, após uma discussão que eu, na época, achei que era sobre dinheiro, sobre heranças, sobre os desentendimentos que às vezes crescem entre pais e filhos até ficarem grandes demais para serem ignorados. Ele foi embora para o Rio de Janeiro sem olhar para trás e o silêncio que deixou foi diferente de todos os outros, mais pesado, com um sabor amargo que eu engoli sozinho durante anos. Naquela manhã de terça-feira, tudo estava dentro do esperado. Eu havia regado o jabuticabeiro, tomado meu café, lido o jornal impresso que o menino do bairro ainda me traz toda manhã e estava sentado na varanda assistindo a um pombo passear pelo muro como se fosse dono do lugar, quando o telefone tocou. Era Camila. Ela não disse oi. Ela disse, com aquela voz que herdou da mãe quando tem alguma coisa séria na ponta da língua: Pai, você precisa estar preparado para o que vou te contar. Senti o coração apertar com uma força que eu já não esperava sentir nessa idade. Respirei. E ela continuou. Eduardo havia ligado para ela na noite anterior. Estava em Belo Horizonte. Havia chegado de carro desde o Rio, sem avisar ninguém, e queria me ver. Não apenas me ver. Queria conversar. E pelas palavras que usou com Camila, ela entendeu que não era uma visita de cortesia, era uma visita de contas a acertar. Ou talvez, e aí Camila pausou um instante antes de dizer, de coragem a reunir. Fiquei quieto por um tempo que deve ter parecido longo do outro lado da linha. A varanda continuou igual. O pombo continuou andando pelo muro. O sol continuou batendo no telhado da garagem como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo dentro do peito de um homem velho. Quando ele vem? Eu perguntei. Hoje à tarde, ela disse. E eu podia ouvir nos poucos centímetros de silêncio entre as palavras dela o quanto ela também estava apreensiva. Passei o resto da manhã arrumando a casa como se pudesse organizar também o que estava sentindo. Lavei as xícaras que não precisavam ser lavadas. Dobrei panos de prato que já estavam dobrados. Sentei no sofá da sala e olhei para a fotografia que ainda fica em cima da estante de madeira. Eu e Helena, na nossa festa de bodas de prata, ela com aquele sorriso largo que tomava o rosto inteiro, eu com a expressão séria de sempre, mas com os olhos brilhando de um jeito que não consigo fingir.
Ao lado dessa foto, tem outra, menor, dos dois filhos ainda crianças. Eduardo abraçado em Camila na escada do quintal, num domingo que não lembro mais a data, mas que ficou guardado naquele retângulo de papel para sempre. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda e tirei uma carta. Estava dentro de um envelope amarelado que eu nunca joguei fora, mesmo sabendo que o dia em que teria que usá-la chegaria eventualmente. Helena escreveu essa carta nos últimos meses de vida dela, quando já sabia que o tempo estava se tornando mais curto do que qualquer um de nós gostaríamos de aceitar. Ela me pediu que aguardasse, que não a lesse até que fosse necessário. Disse que eu saberia a hora certa. Segurei o envelope nas mãos por um longo momento. Senti o peso do papel, que é sempre menor do que o peso do que está escrito dentro dele. Depois guardei de volta na gaveta. Ainda não era a hora. Às 4 horas da tarde, o interfone tocou. Fui até o portão com o passo mais firme que consegui juntar. Abri o portão eletrônico e esperei. E então eu o vi. Eduardo. Com 52 anos, os cabelos grisalhos nas têmporas, o rosto com as marcas dos anos, mas ainda com aquele olhar escuro e intenso que sempre me fez lembrar de mim mesmo quando era mais novo. Ele estava parado na calçada, de mãos nos bolsos, e me olhava como quem não sabe bem se atravessa ou recua. Eu dei o primeiro passo. Sempre fui eu quem deu o primeiro passo, mesmo quando não sabia para onde estava indo. Eduardo, eu disse. E minha voz saiu mais velha do que eu esperava. Ele engoliu em seco, respirou fundo e respondeu apenas: Pai, eu precisava vir. Tem uma coisa que eu descobri e que muda tudo. Existem momentos na vida que a gente carrega por décadas inteiras sem perceber o quanto pesam, até que alguém os coloca na mesa entre vocês dois e de repente o ar da sala parece mais denso, como se tivesse aumentado de pressão. Foi exatamente assim quando Eduardo e eu nos sentamos na sala da casa onde ele cresceu, com a tarde de Belo Horizonte descendo devagar além das janelas e o jabuticabeiro lá no quintal balançando levemente no vento. Ele olhava para as mãos enquanto falava. Era um jeito que eu reconhecia, porque era meu jeito também, quando não sabia muito bem como olhar de frente para o que estava dizendo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Eu fui atrás de uma pesquisa de saúde no ano passado. Ele começou. Uma dessas que você faz para saber de predisposições genéticas. E quando vieram os resultados, ele parou, respirou. Pai, o exame indicou uma incompatibilidade. Fui fundo, fiz outros testes, consultei médicos e a conclusão foi sempre a mesma. Eu sabia o que vinha antes mesmo de ele terminar a frase. Tinha sabido por 52 anos. E quando ouvi as palavras saindo da boca do meu filho, senti não um choque, mas uma espécie de alívio doloroso, como quando uma pressão que você aprendeu a carregar finalmente encontra onde pousar. Eu não sou seu filho biológico, ele disse, e a voz tremeu apenas no final, naquele espaço onde as palavras se encontram com as emoções que tentamos conter. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Eduardo levantou os olhos e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto nele antes. Era uma mistura de dor, raiva antiga e algo que parecia uma súplica disfarçada de acusação. Ele queria que eu me desmontasse. Queria que aquilo fosse uma revelação que me pegasse de surpresa, que justificasse todos os anos de distância entre nós como uma consequência de algo que eu nunca soube, mas que agora mudaria tudo. Mas eu não me desmontei, porque não era uma surpresa. Eu sei, Eduardo, eu disse com a voz tão baixa que por um segundo pensei que ele não tivesse ouvido. Ele congelou. O quê? Eu sei há mais de 50 anos. O silêncio que se instalou dessa vez foi diferente. Era um silêncio que pensava, que processava, que buscava estrutura onde, de repente, o chão havia sumido. Ele se levantou da cadeira, deu 2 passos em direção à janela e ficou de costas para mim por um tempo que não soube medir. Você sabia e nunca me disse nada? Não. Por quê? E aí foi a minha vez de precisar de um momento. Levantei devagar, fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda e voltei com o envelope amarelado que havia guardado por todos esses anos.
Coloquei sobre a mesa de centro, entre nós dois, como quem coloca o coração no lugar onde antes havia apenas distância. Sua mãe escreveu isso para você, eu disse. Ela me pediu que guardasse até que fosse necessário. Eu acho que chegou a hora. Eduardo olhou para o envelope como quem olha para uma coisa que assusta e atrai ao mesmo tempo. Ficou imóvel por um instante. Depois se abaixou devagar, pegou o envelope com as duas mãos e abriu com um cuidado que me partiu por dentro, porque era o mesmo cuidado de um filho com a memória da mãe que ele ainda carregava em tudo o que fazia, mesmo sem perceber. Eu não precisava ler. Eu sabia o que estava escrito porque Helena havia me contado tudo antes de colocar no papel. Havia me contado numa tarde de sábado em Tiradentes, quando fomos passar o fim de semana para comemorar nosso 20º aniversário, e ela disse que não conseguiria seguir em frente com a paz que merecia sem me dizer a verdade. Havia tido um relacionamento breve antes do nosso casamento ser oficializado no cartório, um engano nascido da solidão e da juventude, e quando descobriu que estava esperando Eduardo, já estava casada comigo e não tinha como saber ao certo. Ela me contou chorando, esperando que eu me afastasse, que me tornasse outra pessoa. Mas eu não me afastei, porque eu já amava aquele menino que ainda nem havia nascido. E porque eu amava Helena de um jeito que não cabia em exigências. Decidimos juntos não contar para ninguém, não por covardia, por amor. Para que Eduardo crescesse inteiro sem o peso de uma história que não era culpa dele. O que eu não previ foi que a distância que se criou entre mim e Eduardo ao longo dos anos, aquela frieza que ele sentiu e que eu nunca soube explicar porque não sabia bem de onde vinha, talvez fosse o peso inconsciente de um segredo que os dois carregávamos sem saber. Talvez eu tenha tentado protegê-lo de um jeito que na prática o afastou. Quando Eduardo terminou de ler a carta, ficou quieto por um tempo muito longo. Eu o observava de longe, sentado na cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo, esperando. Então ele disse, sem levantar os olhos do papel: ela escreve aqui que você foi o pai mais verdadeiro que eu poderia ter tido, que você nunca perguntou sobre o passado, que nunca usou isso contra ela. Ela não precisava escrever isso, eu disse, mas ela sempre soube expressar melhor do que eu. Eduardo dobrou a carta devagar, colocou de volta no envelope e finalmente levantou os olhos para mim. Eram os olhos do menino que escalava o jabuticabeiro e que me chamava para ver como ele havia chegado alto. Era o mesmo olhar, só que com 52 anos de vida dentro. Por que você nunca tentou me contar, pai? Quando cresci, quando me tornei adulto, por que teria que explicar também o porquê de ter guardado? E eu não queria que você pensasse que o amor que eu sentia era diminuído por alguma coisa. Não era. Eduardo nunca foi. Ele levou as mãos ao rosto. Os ombros se moveram de um jeito que eu reconheci, porque era o jeito que o meu filho sempre teve de chorar quando achava que não podia, desde pequeno. E eu me levantei, atravessei a sala com os passos mais lentos e mais certos que já dei em toda a minha vida, e coloquei a mão no ombro dele, como um pai coloca a mão no filho quando não há mais palavras que cheguem perto do que precisa ser dito. Ficamos assim por um tempo. O sol terminou de descer do outro lado da janela. O quintal escureceu. O jabuticabeiro virou apenas uma sombra familiar contra o muro. Camila chegou mais tarde. Encontrou os dois na cozinha, eu preparando café, Eduardo sentado à mesa com o envelope à sua frente e os olhos vermelhos de quem atravessou algo grande. Ela entendeu sem precisar de explicação, porque filhos às vezes entendem o que os pais nunca disseram. Sentou-se ao lado do irmão, pegou a mão dele e olhou para mim com um aceno de cabeça que era ao mesmo tempo pergunta e resposta. Servimos 3 xícaras, a primeira vez em muitos anos que a minha mesa teve esse número certo de pessoas ao redor. Naquela noite, Eduardo dormiu no quarto que havia sido dele. Antes de apagar a luz, ele veio até a porta da minha sala e disse: amanhã de manhã me ensina como você cuida do jabuticabeiro. Eu disse que sim, e quando ele foi embora para o corredor, eu fiquei olhando para a escuridão com o coração fazendo uma coisa estranha, uma coisa que levei um tempo para nomear. Era gratidão, simples, sem enfeite, sem explicação. A gratidão de um homem de 80 anos que descobriu, mais uma vez, que ainda há tempo para que as coisas certas cheguem.
às vezes em passos lentos, às vezes de carro desde o Rio de Janeiro, sem avisar.